Olá pessoal, meu nome é Raimara Lima, eu sou farmacêutica. Vim conversar com vocês aqui hoje um pouco sobre as diferenças dos testes de Covid, tá? Eu vejo que tem muitas dúvidas em relação a isso e muitas pessoas também que utilizam de forma errada, porque cada teste deve ser utilizado em uma fase, né, em certa fase da infecção, e isso vai fazer com que você não gaste dinheiro à toa e, além de tudo, o mais importante também, tem um diagnóstico aí adequado, no tempo certo, para fazer também, consequentemente, o tratamento mais adequado. Antes de falar sobre as diferenças dos testes, vou falar aqui sobre 3 conceitos que é importante vocês saberem, né, definir esses conceitos para entender a diferença dos testes, que seria o quê? Antígeno, anticorpo e o período de incubação. O período de incubação é a fase em que você tem contato com o vírus, o momento que você tem contato até o dia em que você apresenta sintomas. Esse período, chamado período de incubação, quando você tem contato com o vírus, mas não apresenta nenhum sintomas, ele varia aí para a Covid de 1 até 14 dias. Porém, a maioria das pessoas vão apresentar esses primeiros sintomas após de 5 a 7 dias após o contato com o vírus. Tá? Esse período de incubação seria isso. E o antígeno, gente, antígeno é qualquer corpo estranho ao nosso organismo que, entrando em contato com o nosso corpo, no caso aí é o vírus, né, que é o antígeno, vai desencadear algumas respostas e nessas respostas também está a produção dos anticorpos. Esses anticorpos são produzidos através das nossas células de defesa para neutralizar o antígeno. Ou seja, o antígeno aparece primeiro e depois os anticorpos. E existem testes que detectam o antígeno e testes que detectam os anticorpos. E isso define qual teste você vai fazer em cada momento da doença. No geral, todos os testes eles só vão ser capazes de detectar aí o vírus a partir dos primeiros dias de sintomas, né? Antes de apresentar os sintomas, ali no período de incubação, geralmente nenhum teste vai poder dizer que você está com Covid. E então vou falar dos 3 principais testes aí, que é o teste do RT-PCR, teste do antígeno e teste do anticorpo. Quais são as diferenças desses testes? O RT-PCR, ele é um teste realizado em laboratório, que é o padrão ouro, chamado padrão ouro aí para detectar o Covid, a presença do Covid. Por quê? Ele é o teste mais eficaz, né? Ele pode ser realizado aí entre os primeiros dias da doença, do primeiro ou terceiro dia, até o 10º dia de sintomas, quando você apresenta os primeiros sintomas, porque ele detecta a presença de material genético do vírus, né? E o vírus ali, o antígeno, como eu falei, ele vai estar ali presente já nos primeiros dias de sintomas. Ele é um teste. Qual é o contra desse teste? Quais são as limitações desse teste? Apesar de ser o mais eficaz, ele é o teste, um dos mais caros, que tem um tempo de resultado mais demorado, pode variar de um dia para ter o resultado ou até mais dias, dependendo do laboratório. É realizado através de um cotonete, um swab, ou seja, um cotonete ali que é colocado no nariz ou na garganta, para então detectar a presença do vírus. E essas são as limitações, como eu falei, porque é um teste dos mais caros e também tem um resultado demorado. Depois do teste de RT-PCR, temos também o teste do antígeno. É um dos testes rápido que tem a facilidade de ser feito em próprias farmácias, né? Farmácias você pode fazer. Também é com um swab no nariz. Esse teste ele tem um resultado mais rápido, de 1 a 2 horas você pode estar aí com o resultado. E como ele detecta a presença de antígenos, ele também pode ser feito aí nos primeiros dias da doença, entre o terceiro ou até o 7º dia da doença, ele pode ser feito. Pois como detecta um antígeno, aí já nos primeiros dias da doença ele pode ter um resultado positivo. Porém, qual é o defeito e as limitações desse teste? Ele é menos sensível do que o teste de RT-PCR,
Geralmente ele vai diagnosticar aí só nessas situações em que a pessoa não pode fazer o teste de RT-PCR, que esse teste é o teste de escolha, de primeira escolha, mas nas limitações aí, ou seja, por ser um teste mais barato, teste de antígeno, ou por ser um teste mais rápido, caso o teste de RT-PCR demore, o resultado você pode estar fazendo teste de antígeno, que ele também serve para diagnosticar. Porém, alguns resultados podem dar negativos devido à carga viral estar baixa, né, ou ser feito num período aí que não é o período mais adequado. E esses resultados negativos, eles não excluem a doença, tá? Se der negativo, o médico vai precisar observar os sintomas clínicos ou também repetir o exame em outro dia. E por último, também um teste que é muito realizado e que eu vejo que muitas pessoas realizam no dia errado, é o teste do anticorpo. Por quê? Como eu expliquei para vocês, o anticorpo ele só vai ser produzido ali pelo 7º dia. Então, o teste do anticorpo ele só pode ser feito a partir do 8º dia da apresentação de sintomas. Né? A partir do momento que você apresenta sintomas, só no 8º dia é que é mais indicado você fazer o teste do anticorpo. Então, esse teste, na verdade, ele não serve como método diagnóstico, né, do COVID. Ele serve mais para dizer que se você teve uma infecção passada, se você quer saber quando você teve outros sintomas que foi leve, que você acha que foi o COVID, você pode fazer a partir do 8º dia o teste do anticorpo e ele vai dizer se você já teve essa infecção. Em raros casos, o paciente ainda pode estar apresentando a infecção, ou seja, uma infecção ainda tardia e que pode aparecer no teste do anticorpo, mas geralmente ele não serve para dizer se você está com a doença no momento. É um teste rápido encontrado aí nas farmácias também, que leva o resultado aí de 15 a 30 minutos e a amostra é o sangue, né? Coletada aí uma gota de sangue do dedo do paciente. Então, gente, resumindo, o melhor teste, aí o de primeira escolha, padrão ouro, para a detecção do COVID é o teste de RT-PCR, que é um teste que é feito em laboratório, né, e detecta a presença do material genético do vírus. Depois desse teste, se ele não estiver disponível, se tiver limitação em relação ao preço ou em relação ao resultado, você pode fazer o teste do antígeno, isso nos primeiros dias de sintomas da doença. E depois do 8º dia, aí pode ser feito também o teste do anticorpo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, aí espero que tenha ajudado realmente. Dúvidas, sugestões, vocês podem estar deixando aí nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, tá? Assim você nos ajuda a crescer e chegar essa mensagem a mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.